Dando continuidade à nossa cobertura do Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde, a gente vai conversar com o diretor-geral do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, Fabiano Ribeiro. Fabiano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A proposta do evento é popularizar a inovação. E, no caso desse evento que está sendo realizado em Guaçuí, foi direcionado para a saúde. O instituto no qual o senhor é diretor tem uma série de atuações no campo da saúde que usufrui da inovação. E pelo que a gente tem visto, que a gente acompanhando os noticiários, o período da pandemia foi um período crítico que botou em xeque muito do funcionamento dos sistemas públicos de saúde. Nesse caso, os especialistas, as pessoas que fazem as análises relacionadas a isso, apontam o Espírito Santo como um destaque nesse período de pandemia, nas questões relacionadas à capacidade de atender as pessoas. Queria que o senhor falasse um pouco como é que foi esse período do Espírito Santo e quais foram as ferramentas, as ações adotadas pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, para ajudar, auxiliar o serviço de saúde nesse acolhimento das pessoas que tanto precisavam aí de um atendimento de saúde. O ICEP, como você falou, ele é um órgão integrante da Secretaria Estadual de Saúde. Ele é uma ICT pública. Ele é uma instituição de ciência e tecnologia criada pelo governo do Estado na Secretaria Estadual de Saúde. Então, ele faz parte do organograma da Secretaria Estadual de Saúde para pensar as questões de ensino, pesquisa e inovação no setor saúde, entendendo que esse ambiente produtivo precisa ser organizado e ter alguém que organize esse ecossistema de inovação. Nós organizamos a partir daí vários programas e projetos, programas especificamente ligados à atenção primária, à atenção hospitalar, à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico. E o período, como você perguntou, da pandemia foi o período de maior teste nosso. Os nossos programas e projetos foram extremamente saturados na pandemia, principalmente aqueles que envolvem atenção primária, porque, a exemplo que nós temos em alguns estados, por exemplo, a Amazônia, todo mundo viu como Manaus saturou, teve falta de oxigênio e tal. A sala de situação do Ministério aponta como a consequência sendo o afastamento da atenção primária no cuidado naquele momento. E nós fizemos o inverso aqui no Espírito Santo. Naquele primeiro momento, a gente incentivou e organizou os profissionais para que não parassem a atuação na atenção primária, os pós-saúde não parassem de funcionar, para que a gente pudesse levar atenção a todos. Isso é uma parceria com os municípios, entendendo que a CESA não faz atenção e atenção primária. Os postos de saúde pertencem aos municípios. Mas também a gente já tinha organizado projetos a nível hospitalar. A exemplo do Núcleo Interno de Regulação, o Escritório de Gestão de Alta, a Medicina Hospitalista e a Autorregulação Formativa. Nesses projetos, que eles não foram desenvolvidos para a pandemia, mas, como eu disse, eles foram altamente saturados na pandemia, fez com que os hospitais da rede própria do Estado conseguissem ter uma boa performance, porque, de fato, a gente conseguia fazer com que as solicitações fossem bem atendidas, os usuários internados que precisassem de atendimento tivessem um bom atendimento, cada vez mais adequado, num processo que para nós era muito novo, ninguém conhecia qual que era a clínica da Covid, então a gente teve que também reunir os especialistas, os estudiosos, seja na área de infectologia, epidemiologia, para que a gente pudesse cada vez mais entender como é que era o comportamento da doença, quando afetava uma pessoa, porque era uma infecção, e a partir dali a gente começou a organizar todo um processo, tanto na atenção primária como a nível hospitalar, porque se o Estado só abrisse leitos, não seria suficiente. Porque o curso clínico da Covid, como eu disse anteriormente, que a gente foi estudando ao longo, a gente não conhecia, não sabia como era algo novo, a gente foi percebendo que o paciente ficava um tempo muito prolongado de internamento. E nesse tempo prolongado, a gente fala o giro do leito, o paciente não tinha alta para liberar o leito que pudesse internar outro paciente. Então, ia chegar um momento que, por mais que eu abrisse leito, não teria leito suficiente para poder atender a todos. Então, a gente teve que estudar, primeiro, como atender melhor, para que tivesse um resultado, um desfecho que a gente chama melhor, os pacientes tivessem cada vez mais, a gente pudesse dar alta, apesar do que é uma doença que tem uma letalidade muito grande, mas também a gente tinha que pensar como que girava esse leito, organizava, para que o sistema, de fato, pudesse suportar essa sobrecarga. A gente chama de resiliência, Os teóricos não trazem resiliência como algo para a pessoa,
mas pode ser trazida para o sistema, e o SUS é um sistema, né? Então a gente consegue dizer que sim, esses programas e projetos, eles trouxeram uma capacidade de resiliência do sistema, trouxeram uma capacidade do sistema resistir a essa sobrecarga, essa pressão, e que fez com que, como você bem disse, o Espírito Santo fosse um destaque nacional em relação ao atendimento das pessoas, dos capixabas na pandemia, inclusive podendo trazer, internar pacientes de outros estados que não tinham mais naquele momento leitos suficientes, e a gente poder trazer para o Espírito Santo, internar aqui e fazer com que nenhum capixaba que necessitasse de um leito ficasse com essa necessidade. A gente conseguiu atender a todos. Então, assim, foi a partir de um projeto criado pela CESA, pelo governo do estado, que era para, de fato, desenvolver um processo de inovação, a performance do próprio sistema. Acabou que ele foi extremamente, vamos dizer assim, testado no período da pandemia, e junto com tudo que se organizou, o governo do estado organizou, né, naquele momento ali na condução da pandemia, liderado pelo governador Renato Casagrande, a gente de fato conseguiu atender bem as pessoas, fazendo o real papel que é o papel de estado, né? No momento que a população precisa estar, tem que estar presente ali e atendendo da melhor maneira possível. E como esse aprendizado, essa lição que a Secretaria de Saúde teve durante esse período da pandemia está sendo... As pessoas estão se beneficiando disso, por exemplo, numa cidade igual a Guaçuí, que não pertence à região metropolitana. Essa região, por exemplo, do Caparaó e do sul do estado, elas também se beneficiaram com essa ampliação da capacidade de atendimento? Sim, sim. Uma das questões que a gente procurou foi também, desde o início, interiorizar todos os nossos programas e projetos. Vou te dar um exemplo. Nós criamos, dentro de um programa nosso, que é o Qualifica PS, um programa de residência, que é um programa de formar especialistas. O maior quantitativo de especialista formado é o profissional que é do programa de especialista em vigilância, de saúde coletiva com ênfase em vigilância. Muito antes da gente pensar que teria uma pandemia, a gente estava formando já profissionais para a vigilância, que é a área que cuida mesmo dessas doenças, no caso como a Covid, né? Que pensa, cuida da vacina e tal. Nós temos na região sul um quantitativo grande desses residentes. Temos residentes em outras áreas, como psiquiatria, a multiprofissional. E em Guaçuí, por exemplo, nós temos profissionais do programa Qualifica PS. No período da pandemia, inclusive, grande parte do atendimento foi feito por esses profissionais do ICEP, que atuam em parceria com a Prefeitura de Guaçuí, que na Secretaria Estadual de Saúde. Então, muito de quem está nos ouvindo agora são usuários de algum médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, assistente social do ICEP, num programa nosso que atua em parceria com a prefeitura, num posto de saúde aqui de Guaçuí. Se eu for falar mais além disso também, fora o ICEP, o governo do estado fez uma expansão grande de leitos, inclusive aqui na Santa Casa de Guaçuí, que é uma parceira nossa também. E referência na saúde, uma referência saúde, aqui na região. A gente tem um benchmark em relação, por exemplo, a Santa Casa de Guaçuí, com próprio que esses programas nossos que deu certo. A CESA depois colocou nos seus contratos. Então, os hospitais contratualizados, no caso da Santa Casa de Guaçuí, teve que abrir projetos como esse, com o UNIR, né, Escritório de Gestão de Alta, já tem atuação desse projeto aqui. É claro, iniciativa própria da Santa Casa. A Santa Casa criou, né, esse programa, esse serviço aqui, entendendo que deu certo nos outros lugares e trouxe para cá. Então, assim, o que a gente desenvolveu enquanto inovação, os serviços estão se apropriando e, no caso, Guaçuí já sente, né, no cotidiano do atendimento das pessoas o reflexo disso, porque incorporou esse serviço aqui no município. Seja no serviço público, no SUS, no município, seja na Santa Casa, no serviço filantrópico, que também atende ao SUS. O senhor citou aí o caso da Santa Casa como um exemplo de iniciativa da própria instituição para trazer esse programa e proporcionar esse atendimento para as pessoas. Nos outros municípios, tem sido assim também, ou existe uma dificuldade de tentar levar essa cultura da inovação para as outras cidades, para os outros municípios? No geral, assim, da inovação, aquela que a gente, inclusive, o município consegue desenvolver, principalmente aquela que está ligada à atenção primária, que é o que o município faz, a gente tem conseguido capilarizar e o município tem absorvido. No caso hospitalar, a Santa Casa é um dos hospitais que estão na frente. Tem outros, porque também a CESA tem hospitais, né? Você tem um hospital aqui na região sul nosso,
Você tem o CAPAAC, você tem em Jerônimo, unidade de Jerônimo, você tem calçados, hospitais próprios. As tecnologias estão lá nesses hospitais. Mas também alguns hospitais filantrópicos, né? Como a SESA incorporou no seu contrato, na sua contratualização, os hospitais também tiveram que incorporar. Né? É claro que Iguaçuí sai na frente porque ele já começa funcionando com 2 projetos. Principalmente o NIR como escritório de gestão de alta, que é algo inovador. Eu acho que isso mostra a capacidade e a visão de gestão. Porque isso é importante. É muito importante, muito importante. Porque não tem como fazer uma gestão melhor se não for pela ciência. Então, prova que os gestores da Santa Casa de Iguaçuí estão antenados, estão buscando cada vez mais inovar, estão estudando, se preparando e, de fato, estando na ponta aí, porque são programas que a SESA incorporou, que são programas que não tem em outros lugares no país. Então, de certa forma, sai na frente. São pioneiros. Pioneiro. O serviço público de saúde oferecido pela SESA, ele consegue abranger todas as especialidades de atendimento aqui no sul do estado para as pessoas? Ou tem coisas que dependem ainda do deslocamento das pessoas para Grande Vitória? Sim, a gente consegue ter todo atendimento no sul do estado, não todo atendimento em todas as cidades. Inclusive, hoje me perguntaram, Fabiano, por que tem pacientes nossos que vão para Cachoeiro e tem pacientes de Cachoeiro que vêm para Iguaçuí? Porque Iguaçuí é um polo também, né, de saúde, importante. Importantíssimo. É um polo, acho que, junto com o Cachoeiro, são os 2 principais polos de atenção à saúde no sul do estado. Né, tem um destaque. A exemplo que a Rede Cuidar, quando foi implantada aqui em Iguaçuí. Né? A exemplo que a autorregulação formativa, que é um projeto do ICEP, a única região que ela funciona plenamente e um dos lugares que ela melhor funciona é aqui em Iguaçuí. Isso é um exemplo, né, de visão mesmo, de entender que uma inovação que ela dá certo, ela tem que ser cada vez mais difundida, implantada, e essa coisa de levar para a população. Não deixar uma coisa na prateleira lá da universidade, do Instituto de Ciência e Tecnologia, é fazer com que a população usufrua dessa inovação. É isso que tem sido feito aqui. De novo, reforço para você, mostra a visão dos gestores locais, tanto da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde de Iguaçuí, como também do hospital. Né, posso citar aqui Juliana e Denis, que são 2 exemplos de gestores, aí, não só da região sul, mas no estado como um todo. O Espírito Santo, como a gente mencionou anteriormente, se tornou referência em atendimento de saúde depois do período da pandemia. O senhor, passou para a gente uma série de ações que têm sido adotadas, que têm representado um resultado positivo para a população, mas o conceito da inovação em si ainda é uma coisa um pouco distante da realidade de muita gente. Inclusive o principal objetivo desse evento, da realização desse evento, além de correlacionar a tecnologia com a saúde, é apresentar para as pessoas conceitos que elas às vezes acham que estão distantes delas, mas que fazem parte do dia a dia. Com relação a esse tipo de proposta, o senhor é um cientista, trabalha, né, tem um cargo ligado ao desenvolvimento de pesquisas, então o senhor é uma pessoa que tem acesso à informação, acesso ao conhecimento, e é um conhecimento e informações que estão disponíveis para as pessoas, mas as pessoas não chegam até essa informação por alguma razão. Queria que o senhor dissesse um pouco da importância de um evento como esse para popularizar um conceito que é tão importante aí no dia a dia das pessoas. Eventos como esses, ele é de suma importância, como você bem falou. A inovação ela não pode ficar numa prateleira. A gente fala muito de inovação tecnológica, mas inovação por processo, eu acho que é uma das fundamentais, principalmente porque ela faz parte do cotidiano das pessoas. Então, assim, instituições como a nossa, nós que somos cientistas, nós somos pesquisadores, a gente precisa desenvolver ciência, inovação e tecnologia para que ela, de fato, mude ou melhore a vida das pessoas. Então, ter eventos como esse, fazendo com que a sociedade no geral, os estudantes, possam compreender o que é inovação, como que eu posso desenvolver inovação. Eu posso ser um cientista? Posso ser um cientista. Como é que eu faço para ser um cientista? Como é que eu vou cada vez mais capilarizar a ciência, né, e a inovação para que cheguem para todas as pessoas? Eu acho que esse é um conceito fundamental. Inovação, a gente fala que ela se dá por processos, produtos ou serviços. Mas as pessoas conseguem entender que esse produto está chegando na casa dela. Ela consegue entender que um processo de trabalho desenvolvido num hospital ou numa unidade de saúde, aquilo foi feito para melhorar a vida dela. E é uma inovação. Ela consegue entender que um produto, como nós desenvolvemos aqui, estamos expondo aqui, que é o Gota de Vida, para melhorar, ampliar a doação de sangue. O sistema
de vacinação do Estado hoje, o Vacina e Confia, é um sistema patenteado, desenvolvido pelo ICEP, pelo nosso instituto, um produto público. O Estado não comprou, o Estado só investiu no desenvolvimento dele, mas fez com que, na período da pandemia, municípios pequenos ou que não podia comprar um sistema, a CESA desenvolveu rapidamente o sistema e ofereceu para esses municípios. É isso. A gente precisa cada vez mais, enquanto serviço público, fazer com que a inovação ela não só chegue na vida das pessoas, mas que as pessoas compreendam o que é inovação, para que eu possa incentivar, principalmente os jovens, mas a sociedade como um todo, que é possível sim inovar. E que inovação também não tem barreira de idade, de classe social. Eu posso estar numa comunidade a mais carente, mais vulnerável socialmente, né? Eu posso ser de qualquer classe social, né? Eu posso ser de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer cor, mas eu posso inovar e fazer com que aquela inovação transforme minha realidade, assim como a educação tem essa capacidade de transformar a nossa realidade. A educação e a inovação deviam ser democratizadas, assim, extremamente no democratizadas. Mais... É o nosso papel, é fazer isso. Bacana. Eu acho que a gente consegue encerrar por aqui nossa entrevista. Tivemos bastante informações aqui bacanas sobre a atuação do Instituto Capixaba de Ensino e Pesquisa. Agradecer de novo ao diretor-geral Fabiano Ribeiro pela entrevista e vou te pedir uma gentileza. As palestras do fórum estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube. Queria que o senhor fizesse um convitezinho aí para as pessoas que nos assistem aqui, para eles acompanharem a palestra amanhã, quem não puder vir à cidade e acompanhar de perto, mas procurar lá nos nossos arquivos, procurar lá nos nossos registros, porque, de fato, tem muita informação bacana, muita informação que vai aprimorar aí o desenvolvimento das pessoas. Acho que uma das principais questões para poder capilarizar e deixar cada vez mais a inovação aberta e acessível à população é ter, né, canais como o de vocês, ter vocês profissionais, né, do jornalismo, profissionais da mídia, que possam desenvolver e acho que informar as pessoas que é possível chegar. Então, assim, na verdade é um prazer fazer esse convite, né, porque a gente que, vamos dizer assim, tem uma militância na área da inovação, então ter o apoio de vocês é fundamental para a gente. Fazer com que chegue na casa das pessoas, chegue para a juventude, né? Então, gente, vamos seguir aí o canal, vamos curtir. A gente vai compartilhar também nas nossas redes sociais do ICEP, né? Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Vocês também acompanham nossas redes sociais lá. A gente vai divulgar também o trabalho de vocês lá, para que possa cada vez mais, tudo que foi difundido, apresentado aqui, possa chegar para as pessoas, né? Principalmente no sentido de levar informação e que as pessoas cada vez mais entendam, sim, eu posso ser cientista, eu posso inovar e eu posso cada vez mais entender que eu sim, posso ter acesso àquilo que o serviço público oferta para a gente e eu cada vez mais posso crescer, seja profissionalmente, na minha vida acadêmica, na minha vida social, e acho que esse é o papel nosso enquanto serviço público. A gente agradece mais uma vez pela entrevista. Fica aí, então, o recado, a recomendação do diretor-geral do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, Fabiano Ribeiro, para que vocês acompanhem as entrevistas, as palestras e o conteúdo que está disponível no aquinoticias.com. Muito obrigado e a gente volta daqui a pouco.